mundo! Quem já me conhece sabe que eu gravo vários vídeos falando sobre o processo de application para estudar nos Estados Unidos. Mas eu fiquei pensando, pode ter gente que tem esse sonho de estudar fora, mas ainda não sabe nada sobre o processo seletivo. Foi pensando nisso que eu decidi gravar esse vídeo, que vai ser um passo a passo para quem sonha em estudar fora, mas não sabe por onde começar. Então fica ligado! Antes de começar, eu quero deixar claro que esse vídeo vai ser focado na minha experiência. Para quem não sabe, eu acabei sendo aceita em uma universidade dos Estados Unidos e em setembro eu começo meu curso de jornalismo em Northwestern. Então o que eu quero deixar claro é que esse vídeo vai ser focado no pessoal que está no ensino médio e sonha em estudar fora. Acho que a primeira coisa a se pensar quando se fala de processo seletivo norte-americano é que, ao contrário do processo seletivo que a gente tem aqui no Brasil, que é o Enem, ele é holístico, ou seja, ele avalia diferentes partes da vida do candidato antes de decidir se ele está apto a ingressar em alguma universidade. Assim, eu gosto de dizer que o processo seletivo para estudar nos Estados Unidos, que a gente chama de application, se divide basicamente em 5 partes. O teu desempenho na sala de aula, que é medido pelas notas, ou seja, é preciso enviar um histórico final para as universidades para elas saberem como foi teu comportamento durante o ensino médio. Além disso, outra forma de avaliar o aluno dentro da sala de aula, o desempenho acadêmico dele, é a questão das provas. As provas, ou os testes padronizados, como a gente chama, são mais ou menos equivalentes ao Enem. São provas que tu estuda ao longo do ensino médio e que avaliam o teu desempenho enquanto aluno dentro de uma universidade. Basicamente, a pessoa que quer estudar nos Estados Unidos tem que fazer 3 testes. 2 deles são como se fossem vestibulares, que são ou o SAT ou o ACT. Os dois são um pouquinho diferentes, mas têm a mesma equivalência. Eu já fiz um vídeo falando sobre o ACT, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas basicamente eles medem teu desempenho em matemática e inglês. O ACT avalia o teu desempenho em leitura e ciências também, mas eu não vou entrar nesse mérito da diferença entre os dois. Eu só quero deixar claro que tanto o SAT quanto o ACT, independentemente de qual tu opte por fazer, ele é mais ou menos equivalente ao Enem. Além disso, existe o SAT-2, que a gente chama também de SAT Subjects. Esse teste, o objetivo dele é avaliar as tuas forças, ou seja, ele existe em diversas matérias escolares e o que acontece é que normalmente as pessoas escolhem 2 para fazer e aí tu mostra o teu desempenho em matérias que tu acha que tu é um bom aluno. Por exemplo, eu fiz o SAT-2 de Spanish e de World History, que eram matérias que eu fui bem no ensino médio e que eu acredito que fazendo esse teste foi uma chance de mostrar o meu potencial para as universidades. Assim, o SAT-2 é uma chance de mostrar as tuas forças, como eu já falei. E por último, o que não é um vestibular, mas que é muito importante, é o TOEFL, ou pode ser o IELTS, que são 2 testes diferentes, que tu tem que escolher um para fazer, que avalia o teu nível de inglês. A maior parte das universidades exige que tu faça esse teste para medir se tu está apto a ingressar numa universidade americana, ou seja, se tu vai conseguir sobreviver lá num curso em que se fala somente inglês. Além das provas e dos testes padronizados, outro fator que é muito importante se preocupar durante o ensino médio é a questão das atividades extracurriculares. Um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, nos Estados Unidos é muito comum os adolescentes fazerem várias atividades desde o ensino médio. E isso inclui participar do time de futebol americano, ser cheerleader, aquelas coisas que a gente vê no filme, ou até coisas bem diferentes que podem contar, como por exemplo um estágio ou trabalhar como babá depois da aula. Tudo isso conta como atividade extracurricular e essa é uma parte que eles levam muito a sério. Então essa é uma parte que vale muito a pena se dedicar durante o ensino médio. Outra coisa que é importante pesar quando se fala no application é a questão das cartas de recomendação. O que acontece é que normalmente se envia de 2 a 3 cartas para as universidades de professores teus do ensino médio ou mentores de atividades extracurriculares falando do teu desempenho tanto dentro quanto fora da sala de aula, como eles puderam te perceber enquanto pessoa. Essa parte é muito importante porque assim os avaliadores têm uma visão de fora de quem tu é, ou seja, é uma parte que não é tu falando sobre ti mesmo, não é tu vendendo teu peixe. Então é uma parte que eles contam muito, saber como tu é visto pelas outras pessoas que convivem contigo. E por último, é a minha parte preferida do processo de application, que é a questão das redações. Isso é uma coisa que também não estamos acostumados aqui no Brasil. Como assim não? Aqui no Brasil a gente conhece as redações, a gente pratica para fazer redação no Enem, mas é um pouco diferente. As redações aqui no Brasil são argumentativas, ou seja, a gente pega um ponto e defende ele, mas nunca com a nossa opinião. As redações para as universidades americanas são diferentes, são a tua chance de falar sobre ti mesmo. Eu gosto muito dessa parte porque eu acredito que é aquele momento que tu tem para escolher o que foi importante para ti, para contar realmente a tua história. Um exemplo de redação é, por exemplo, conte sobre um obstáculo que você ultrapassou na sua vida,
ou até mesmo conte sobre um momento em que você cresceu. Como deu pra perceber, as redações são aquele momento de tu vender teu peixe. É o momento de tu mostrar pra universidade a que tu veio e por que tu merece que ela vá. Enfim, esses são os 5 pontos que é importante levar muito a sério na hora de se pensar em estudar nos Estados Unidos, que são as notas, as atividades extracurriculares, as cartas de recomendação, os testes padronizados e as redações. Todos esses fatores são muito importantes na hora dos avaliadores te conhecerem. Então não posso dizer que um é mais importante do que o outro. Inclusive, isso é uma pergunta que a gente vê muito de quem quer estudar fora, e na realidade eles nunca falam qual é o mais importante, porque eu acredito que não existe. O que as universidades norte-americanas querem saber é quem tu é no conjunto da obra, por isso que eles levam todos esses fatores muito a sério. Agora que a gente já falou um pouco sobre o que é levado em conta na hora de se decidir estudar numa universidade americana, outra coisa que é muito importante falar é sobre a escolha de universidades. A escolha de universidades é uma parte muito complexa do application. O que acontece normalmente é que as pessoas colocam na lista que elas querem aplicar universidades de ponta, que todo mundo conhece. Mas essa parte é muito importante focar nela para conhecer as universidades que se encaixam 100% no teu perfil. Uma coisa que eu sempre falo é que existem mais de 4.000 universidades nos Estados Unidos, e a universidade certa para ti não necessariamente está no top 10 dos rankings mundiais. Então é preciso fazer muita busca, muita pesquisa na hora de montar a tua lista de universidades, que é o que a gente chama de College List. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu também gravei um vídeo sobre o assunto que vocês podem encontrar aqui na descrição, que vai te explicar um pouquinho melhor sobre como funciona essa parte. Outra coisa que é muito importante deixar claro para quem está chegando agora nesse universo de application é que, além de a College List ser muito importante, ao contrário do Brasil, onde a gente só escolhe qual universidade a gente vai aplicar através do SISU depois de saber a nota do Enem, nos Estados Unidos, tu precisa enviar teu application para as universidades. Ou seja, tu precisa enviar todos esses dados, cartas de recomendação, notas, etc., tudo que eu já falei antes, para as universidades específicas. E esse é um processo unitário, ou seja, tu tem que fazer ele especificamente para cada universidade que tu vai aplicar. E a pergunta para isso é como? Aí é que entra o Common Application, que é uma plataforma que talvez a gente possa comparar com o SISU, mas eu não sei se faz muito sentido, que é onde tu envia o application para as universidades. Já faz muito tempo que se passou daquela época onde a gente enviava o application por correio para cada universidade. Agora tudo é feito online através dessa plataforma, que eu vou deixar, é claro, o link aqui embaixo também. E lá o que acontece? Tu te cadastra, é como se tu estivesse criando um perfil único. Essas informações são fixas tuas. Lá tu vai preencher os teus dados, dados dos teus pais, dados dos teus bichos de estimação, tô brincando, mas tu vai preencher tudo sobre a tua vida. Escola, dados financeiros, atividades extracurriculares, prêmios, tudo, literalmente tudo sobre a tua vida vai lá. E no final existe uma aba Universidades. Lá tu preenche com as universidades que tu quer aplicar e tu envia diretamente por essa plataforma as informações para as universidades. Claro que algumas podem ter partes específicas, por exemplo, redações que são específicas de cada universidade. Então tu vai preencher direto na aba da universidade. Mas a grande vantagem do Common Application é que existem muitas informações que, preenchendo lá, elas vão diretamente para todas as universidades. Então te poupa muito tempo preenchendo formulários específicos para cada universidade. Uma outra coisa que é muito importante falar é que existem outras plataformas como essa, por exemplo, existe o College Application, ou também o que acontece é que outras universidades exigem que tu envie o teu application por plataformas específicas delas, como é o caso do MIT, mas 90% das universidades, vamos dizer assim, aceitam Common App. Então é muito importante tu pesquisar sobre ele e começar a te familiarizar. Agora que eu já falei mais ou menos sobre o que é preciso e como aplicar para uma universidade americana, eu vou falar qual é o tempo certo de começar a fazer isso. Eu diria que, se possível, o mais importante é começar a se preparar desde o início do ensino médio, porque aí tu vai poder começar a te dedicar às atividades extracurriculares, tirar notas boas desde cedo, criar boas relações com os professores. Mas tem gente que não faz isso, tem gente que fica sabendo lá no último ano. Isso significa que não dá pra ela estudar nos Estados Unidos? Não, significa que o processo vai ficar mais corrido, mas se tu correr atrás, se tu for uma pessoa esforçada, se for realmente teu sonho, com certeza dá tempo. Até porque outra coisa que é importante falar é que nos Estados Unidos é bem comum as pessoas tirarem gap year. Ou seja, se tu tá assistindo esse vídeo e tá no último ano do ensino médio, existe sim esperança pra ti. O gap year é um ano depois do ensino médio em que as pessoas tiram para se dedicar exclusivamente ao application e fazer atividades que possam agregar de alguma forma ao perfil delas. Por exemplo, fazer trabalho voluntário, criar um projeto, todas essas coisas que vão agregar na vida dela e também no application. E as universidades não veem isso de um jeito ruim. Na verdade, as estatísticas dizem que não existe diferença entre tu aplicar no último ano do ensino médio ou no gap year.
Então, se tu tá no último ano do ensino médio, não perde essa oportunidade, pesquisa mais sobre isso, que talvez seja a solução pra ti. Antes de finalizar, eu só queria falar sobre uma coisa que é muito importante, que todo mundo pergunta na hora de estudar fora, que é a questão de quanto custa para aplicar para as universidades. O processo seletivo, dependendo da alta do dólar, pode variar de 4 a 8 mil reais. Eu diria que hoje em dia ele está numa média de 6 mil, 6.500, mas varia dependendo do número de universidades que tu te inscreve e do número de vezes que tu faz cada teste. Mas no geral, ele é bem caro. Por isso, se tu tá pensando em estudar fora, mas tu acha que tu não tem condições, pode ser que exista sim solução para ti. Eu era uma dessas pessoas. Eu precisava de ajuda para poder estudar fora e eu participei de 2 programas que foram excelentes e eu vou deixar o link aqui para eles. Porque eu acho que uma coisa que é muito importante falar é que é sempre possível buscar uma solução para o teu sonho e que quase sempre existem maneiras de a gente encontrar uma saída. Então esses 2 programas foram muito importantes para mim, são o Oportunidades Acadêmicas do Education USA, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e o Prep Scholars da Fundação Estudar, que eu também vou deixar o link. Esses 2 programas me ajudaram muito, tanto na questão financeira, quanto na questão de preparação, de mentoria, e tudo isso que é muito importante, porque vale lembrar que esse é um processo muito desgastante e que se tu não tem uma ajuda, alguém ali para te dar suporte, tu quase pira. Então, esses 2 programas me ajudaram infinitamente. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Eu tentei cobrir as perguntas que são mais frequentes para quem tá chegando agora nesse universo do application. Eu espero que eu tenha conseguido. Se restaram dúvidas, vocês, é claro, podem deixar aqui embaixo. Ou se, por exemplo, tu acha que seria interessante eu fazer um vídeo sobre alguma parte do application que não deu de cobrir nesse vídeo, comenta aqui embaixo, que dependendo eu posso gravar um vídeo sobre isso, porque o que eu quero com os meus vídeos é tentar ajudar alguém. Então se vocês gostaram, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal, vai ser muito importante pra mim. E é isso, obrigada e boa sorte no processo de application se isso te motivou com esse vídeo e vai decidir aplicar.